Juízes capítulo 11 vai nos relatar aqui sobre a vida de Jefite, né? Vai dizer então que Jefite era filho, né, de uma mulher prostituta e ali, né, Gileade, seu pai, teve outros filhos. E ali quando os filhos já grandes, né, contenderam contra Jefite e disse, olha, nós não te aceitamos mais, você vai ter que ir embora porque nós não queremos você aqui. Então, ele sai de casa, vai dizer o versículo 3 aqui, né, de Juízes 11, né, que Jefite ele saiu fugido, ou seja, não houve ali, né, o diálogo, não saiu ali, né, não saiu bem através do diálogo, não saiu bem, né, porque não teve aceitação. Ele teve que sair fugido, né? Provavelmente para não ser agredido, para provavelmente não perder até mesmo a vida. Então ele teve que sair às pressas, né? Porque não houve, né, consenso entre os irmãos, a ponto dos irmãos dizer, olha, nós também vamos tirar você, né, da herdade, ou seja, você não vai mais herdar, né, a herança, não vai estar mais no testamento, né, da herança do nosso pai, porque você é filho de outra mulher, nós não te aceitamos e vamos riscar o teu nome, impedir que você tenha herança juntamente conosco. Então, Jefite, então vai dizer o versículo 3, então Jefite fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefite e saíram com ele, ou seja, a ponto de ter que fugir dentro da sua casa, do meio da sua família, da sua parentela. Então ou seja, porque não houve diálogo, não houve ali, né, o consenso, não houve ali aceitação, mas pelo contrário, rejeição. Quantas pessoas vivendo, né, a rejeição, quantas pessoas sendo rejeitadas pelos irmãos, pelos pais, pelos familiares, quantas pessoas sendo rejeitadas no ambiente de trabalho, quantas pessoas sendo humilhado, quantas pessoas tendo que fugir, quantas pessoas têm que, né, ficar escondido, né, no quarto, não pode sair, não pode ter diálogo, não pode ter contato, porque rejeição. Quantas famílias estão vivendo, né, na rejeição, estão vivendo, né, no abandono. Quantas pessoas têm que se mudar, têm que fugir, assim como Jefite. Por quê? Porque não houve aceitação sobre ali a família, sobre os irmãos. Eu quero ministrar para você que você foi e permanecerá sendo a escolha de Deus. Jefite foi a escolha de Deus, permaneceu sendo a escolha de Deus. Você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. Por mais que o momento que você esteja vivendo não condiz com essa palavra, que você foi e será, continuar sendo, ou seja, a escolha de Deus para a tua vida. Deus escolheu você, Deus não errou quando te chamou, quando te escolheu. Você é a escolha de Deus. É a escolha, é a resposta de Deus. É você. Então, Jefite aqui, o momento que ele está vivendo, ele podia dizer, não, eu não fui escolha de Deus. Eu posso até ter sido, né, a escolha por Deus, mas eu não sou mais a escolha de Deus. Então, me diz para a tua vida, você foi e permanecerá sendo a escolha de Deus. Então, ou seja, ele era filho de uma prostituta, foi expulso de sua própria casa, além disso, riscaram o nome dele da herança. Ou seja, só que não adianta rejeitar quem Deus escolheu. Deus tinha escolhido Jefite para liderar, tinha escolhido ele para governar, tinha escolhido ele para ser chefe, tinha escolhido ele, ou seja, para estar como cabeça e não como cauda, não como um homem fugitivo, viver escondido, viver constrangido, viver rejeitado. Não, Deus tinha escolhido ele, era escolha de Deus, e assim eu ministro para a tua vida. Não adianta rejeitar. Você já foi escolhido por Deus, você é a escolha de Deus. Então não adianta, né, rejeitar quem Deus já escolheu. E você é a escolha de Deus. Receba isso para o teu coração. Por mais que pessoas, por mais que grupos tenham falado que tem te rejeitado, tem falado que você não vai herdar, que você não vai produzir, que você não vai crescer neste ambiente, fica tranquilo, você foi e continuar sendo a escolha de Deus. Não adianta rejeitar quem Deus escolheu. Fizeram tudo isso com ele, mas ele era a escolha de Deus. Deus tinha escolhido, Deus tinha um propósito, Deus tinha planos para a vida dele, um plano, né, de futuro melhor. Não importa quem está te rejeitando, ou seja, tiveram que chamá-lo de volta. Ou seja, ele foi nomeado como juiz, né, de Israel, ou seja, ele foi chefe do povo, foi líder do povo. Por quê? Porque ele tinha sido escolhido por Deus. Então, tenha muito cuidado para não deixar os porém te parar, assim como tentaram parar Jefite. E o versículo 1 vai nos dizer, era então Jefite, o gileadita, homem valoroso.
Olha só o que a palavra disse sobre Jefite. Era então um homem valoroso, só que tinha um porém na vida dele. Então vai dizer, era então Jefite, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, ou seja, porém. Não deixa os porém da vida parar você, não deixa os porém da vida impedir você de reinar, você de liderar, você de ser feliz. Jefite tinha um porém na vida dele. E muitas vezes nós temos na nossa vida um porém que está nos deixando, né, para baixo, tem nos desmotivado por causa de um porém. Mas os poréns não têm o poder, não têm autoridade para nos impedir a nossa felicidade, a nossa liberdade de concluir aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida. Então ali tinha um porém na vida dele, então tenha muito cuidado para que os porém da vida não te paralise. Então, na vida dele tinha esse porém. Um porém que tentou por algum tempo impedir ele de avançar, ele de chegar onde Deus tinha prometido. Então olha só, o que acabamos de ler. Um porém paralisou ali momentaneamente para os irmãos dele, achou, não, nós paramos ele, tiramos ele do nosso caminho, nem o sobrenome, nem herança vai ter mais conosco. Ou seja, aparentemente o porém tinha parado ele, a ponto de fazer com que ele fugisse dos irmãos. Não deixe os porém da vida te paralisar. Olha só, no meio das qualidades de Jefite, ou seja, um homem ali extraordinário, ou seja, que vai dizer valoroso, mas tinha um porém, era filho de uma mulher prostituta. Sempre haverá um porém para nos fazer parar. Quantas pessoas não estão prosperando, não estão avançando? Por quê? Porque tem um porém. Ana vai dizer a palavra que tinha um porém na vida de Ana. Qual era o porém na vida de Ana? Ana era estéril. Tinha um porém na vida dela, mas esse porém não impediu ela de orar, não impediu ela de ir para o templo, não impediu ela de se prostrar com o rosto em terra e adorar o Senhor, não impediu Ana de ser fiel ao Senhor. Ana não disputava, Ana não discutia, não contendia com Penina, ela tinha um porém. Mas ela apresentava o porém dela diante de Deus, ela confiava em Deus, então Ana tinha um porém. Não deixa o porém que você tem impedir você de alcançar o teu sonho, o teu objetivo, assim como Abraão. Abraão, ele tinha um porém. Sara era estéril. Sara também não podia dar à luz, tinha um porém, mas ele não desistiu, ele não parou, ele não deixou o porém paralisar a vida dele. Ele sai da casa dos teus pais, Deus diz, vai para a terra que eu te mostrarei. E ali durante anos, ele continuou prosperando, ele continuou crescendo, e ali o Senhor aparece para ele e disse, olha, vai ser confirmado, vou te dar um filho, mesmo na velhice, mesmo na impossibilidade. Esse porém da esterilidade não vai impedir você de ser pai, não vai impedir você de alcançar aquilo que eu prometi para você. Então, ou seja, entre você e a vitória, entre eu e a vitória, entre nós e a vitória, sempre vai ter um porém. Sempre vai ter algo para tentar nos impedir. Então, ou seja, que nós possamos continuar firme, forte na promessa do Senhor. Então, Deus, ele quer muitas vezes te usar. Porém, existe um porém, um trauma, às vezes, que está impedindo você de ser abençoado. Às vezes, um trauma psicológico, emocional. Às vezes, algo que você sofreu, uma violência. Às vezes, sofreu um abuso. Deus quer te usar e, às vezes, esse porém, um trauma, às vezes um complexo de inferioridade, às vezes você não se acha capaz. Quantas pessoas Deus tem tentado ajudar, tem tentado moldar, tem tentado fazer com que lidere, para que chegue no objetivo dos projetos de Deus, mas às vezes por causa de traumas. Tem sido o porém de muitas pessoas, de não alcançar o sucesso, aquilo que Deus planejou. Às vezes, Deus quer te usar, porém, ou seja, você se acha incapaz. Eu não sou capaz, isso será impossível. Deus me fez uma promessa, mas isso será impossível. Realmente, quando Deus nos faz uma promessa, aquele momento da promessa, aparentemente não condiz com aquilo que Deus está prometendo. Quantas pessoas, Deus tem tentado fazer isso, Deus quer ajudar, quer usar. Mas a pessoa se acha incapaz. Realmente quem vai capacitar é Deus, que vai nos capacitar. Então Deus quer te ver na bênção. E tem um porém que te atrapalha, está na bênção, está prosperando, está alcançando aquilo que Deus prometeu. E tem muita gente infeliz por quê? Por causa dos porém da vida.
Porque os porém têm impedido ela de ser feliz, têm impedido ela de avançar, de prosperar, e a rejeição sempre estará no caminho de quem é chamado por Deus.